Bom, olá a todos, tudo bem? Meu nome é Bruno, né? E a intenção aqui é gravar essa videoaula sobre comunicação e acompanhamento pedagógico no contexto da educação especial. Essa videoaula seria mais voltada para o pessoal que está fazendo comigo o curso de formação inicial e continuada em comunicação e acompanhamento pedagógico na EAD, aqui no IFSC, né? Mas é um tema geral e vai ser disponibilizado ao público, porque eu acho que é um tema bastante importante da gente entender todo esse contexto da educação especial, como que ele evoluiu aqui no Brasil e no mundo, e como que a comunicação e acompanhamento pedagógico é fundamental também para essa modalidade, né? Então vamos lá. Só me apresentando então, né? Eu sou o professor Bruno Lima, estou atuando agora como professor substituto no IFSC, né? O Instituto Federal de Santa Catarina, ali no CERFEAD, no Centro de Referência de Formação em Educação à Distância. Sou mestre em Educação pela Universidade Federal de Goiás, doutor em Educação na Universidade Federal de Santa Catarina. Estou começando a me envolver agora com o tema da educação inclusiva, da educação especial. Sempre pesquisei mais questões relacionadas à tecnologia na educação, então eu estou tentando aí fazer uma junção dos dois temas e essa videoaula vai ser para mim um primeiro exercício dessa questão relacionando a comunicação e o acompanhamento pedagógico. Então vamos começar aqui, gente, com alguns comentários iniciais, né, sobre a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, assim, o que a gente vê aqui costumeiramente no contexto de uma apresentação aqui sobre a educação especial seria uma linha histórica, né, um contexto histórico sobre a evolução desse tema nas discussões da educação, né? Eu sou da opinião de que a educação especial e a educação inclusiva já aparecem na Declaração dos Direitos Humanos, entendeu? Então ali já está a questão da igualdade de tratamento, já está como que a educação tem e precisa ser um modelo de igualdade, de integração social, né? Então, eu acho que a educação inclusiva já se justifica por si só, né? Mas temos o caminho traçado aí por esse tema dentro da educação, né? Na Constituição Federal de 88 isso aparece, né? Como o bem de todos, sem discriminação na questão da educação, né? Em 1994 a gente tem uma coisa bastante importante que é o o Congresso Internacional de Educação, que produzem, né, que elaboram um documento chamado de a Declaração de Salamanca, que é um ponto bastante importante no contexto histórico da educação especial, na perspectiva de uma educação inclusiva, né? Em 1994 também tivemos no Brasil uma primeira política nacional de educação especial. Ela trazia alguns passos atrás em relação a uma educação inclusiva, mas também já previa uma educação integrada, né? Já dava algum passo à frente nessa questão da integração. E aí depois tivemos, né, a LDB, que também traz artigos sobre o tema, e finalmente, assim, para mim, o documento mais importante aqui no contexto de Brasil, que é em 2008, né, a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que é o documento que ainda gere, né, que traça o caminho para a educação especial e para a educação inclusiva hoje. Temos agora, em 2020, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no final, mas temos uma nova proposta de política nacional que a gente vai
criticar um pouco aqui, a gente vai falar mais um pouco aqui no final da nossa apresentação, beleza? Então, o que é a educação especial, né, gente? A educação especial, ela é considerada uma modalidade de educação, mas ela perpassa todos os níveis e todas as modalidades educacionais, né? Desde o ensino infantil, ensino médio, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e tudo mais. E educação superior também, né, claro. Então, ela é uma intermodalidade, né? Uma modalidade que perpassa todas as outras, que é integradora e interdisciplinar. E a palavra guia para a gente entender a modalidade da educação especial é inclusão. Hoje, a educação especial ela é parte fundamental da educação inclusiva, e a palavra que guia a educação especial é inclusão. Incluir os alunos, o público da educação especial, dentro do modelo de educação formal, né? Então, quais são as atribuições de uma educação especial, né? Temos ali realizar o atendimento educacional especializado, que é o atendimento individual aos estudantes com deficiência. Um professor, que é chamado segundo professor, né, em várias redes de ensino, atende pessoalmente, individualmente, o aluno com deficiência dentro da sala comum, né, quando isso acontece. A gente também vai falar mais sobre isso. O professor de educação especial também orienta alunos e professores sobre o tratamento, sobre como que essa inclusão precisa e deve ser feita, né? Atua também na complementação da formação de alunos com deficiência e transtorno de desenvolvimento e na suplementação da formação de alunos com altas habilidades e superdotação. Isso aqui também é uma coisa importante de lembrar, né? Que as altas habilidades e a superdotação também estão incluídas dentro da educação especial, né? Dentro do círculo ali da educação especial. Outras atribuições, né? Planejar a comunicação alternativa, quando isso é necessário, né? Quando há deficiência física, quando há deficiência auditiva ou neuromotora, né? O professor de educação especial precisa planejar essa outra forma de comunicação. Planejar também a tradução e a interpretação de línguas de sinais, né? Trazer os intérpretes, trabalhar com eles. E aqui repetir um pouco, né? Complementação e a suplementação ali dos alunos, né? Também planejar e implementar a sala de recursos multifuncionais. Essa também é uma coisa bastante importante pela política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008. Toda instituição escolar precisa ter essa sala de recursos multifuncionais, né? Que funciona em contraturno. Então, o estudante com deficiência ele tem acesso a essa sala com o professor do atendimento educacional especializado no seu contraturno, né? Essa sala é toda feita com recursos, com ferramentas, com dispositivos preparados para eles, né? Também desenvolver habilidades cognitivas, compreender as manifestações sintomáticas e os aspectos emocionais, também é uma coisa bastante importante, né, que envolve a comunicação e o acompanhamento pedagógico, que é essa compreensão dos aspectos emocionais do estudante, né? Então, isso envolve muita comunicação com ele, com a família, envolve um trabalho quase que psicológico ali também, né? E elaborar os planos pedagógicos individualizados e o plano de avaliação educacional, que é o plano como se fosse o plano de ensino, né? O plano de atuação do docente do atendimento educacional especializado.
Eu acho que dá para gente colocar como grande diretriz, né, de uma atuação na educação especial, essa que está aqui na tela agora, né? Conhecer cada aluno em sua individualidade. Para atuar, né, com esse público, a gente precisa conhecer o seu contexto, o seu modo de vida, as dificuldades que ele tem, as facilidades que ele tem, né? Promover a autoestima e se colocar como um professor articulador, né? Um professor motivador. Então é aqui, eu acho que principalmente, que vai demandar habilidades de comunicação e acompanhamento, né? Essa figura aqui do lado mostra uma prancha de comunicação, né, como é chamada, para estudantes que têm alguma deficiência, né? E então a comunicação e o acompanhamento nesse contexto eles vão ser competências fundamentais, né? Porque o plano educacional, como a gente conversou antes, ele só pode ser elaborado após esse conhecimento prévio, né? Essa conversa, essa comunicação, esse acompanhamento, o conhecer o cotidiano do estudante, né? Então, isso exige não só a comunicação, mas também um constante acompanhamento do cotidiano e da evolução do aluno durante o processo educacional, né? Então, é bastante importante para o professor acompanhar a evolução e a classe comum, né? Para o estudante com deficiência integrado, incluído, né, na classe comum, é importante que o professor da educação especial faça esse acompanhamento do que está acontecendo na classe e mantenha o estudante ali junto, né? E também uma coisa importante é contextualizar, trazer, comunicar com a família o que está acontecendo, né? Tanto na classe comum, quanto também na sala de recursos multifuncionais, para que esse trabalho que está sendo feito dentro da escola possa continuar de alguma forma em casa, né? É importante que não haja essa quebra, a escola é uma coisa, em casa é outra, né? Então é importante que haja uma continuidade do trabalho que vai melhorar a evolução e todo o processo de formação do estudante, né? Então agora eu pensei também da gente falar um pouco sobre tecnologias na educação especial. Eu reparo às vezes que é um pouco difícil para professores, para os estudiosos da educação, principalmente quem fala sobre tecnologia educacional, trabalhar também com as tecnologias para as pessoas com deficiência, né? Normalmente geralmente é tratado como um tema difícil, né? Por conta das limitações que essas pessoas tenham ou não tenham, né? Então, eu achei interessante trazer para essa videoaula também o tema das tecnologias assistivas e como que a gente pode trabalhar assim com tecnologias da informação e da comunicação, né? As TICs, como a gente chama, na, na educação especial, né? Então, assim, eu acredito, essa é uma ideia pessoal, de que há uma proximidade de ideias bem grande ali entre o ideal da educação inclusiva e a ideia das novas metodologias de ensino, né? O que a gente chama de metodologias ativas. Então, eu acho que essa proximidade de ideias, né? Essa conversão ali de ideias, de métodos e de paradigmas vão se encontrar especialmente na questão da educação centrada na aprendizagem, né? Uma educação que é centrada no aluno e não mais no professor. Então, a educação inclusiva, ela vai ter isso como grande diretriz, né? O protagonismo é do aluno, ele tem que ser incluído, ele tem que ser colocado dentro do processo formativo, né?
E essas novas metodologias que estão se tornando aí talvez um novo paradigma para a educação, né, também vem com essa ideia principal, né, de que o professor deixa aquela figura de autoridade, aquela figura principal de protagonismo, e passe a perceber o que o aluno quer, né, o que o aluno deseja, o que vai motivar o aluno, o que vai engajar o aluno, né. Então, eu acho que a educação inclusiva e as novas metodologias ativas se encontram bastante aí, né? E ambas, principalmente as metodologias ativas, vão trabalhar bastante com tecnologias, né? Então eu acredito que uma educação inclusiva também precise criar essa relação com a tecnologia. Então, uma das principais ideias é que as tecnologias sejam usadas não como incremento, né? Mas sim como fundamento da aula e do processo educacional. Aproximando-se da questão do cotidiano, né? O cotidiano do estudante, não só do estudante da classe comum, como também do estudante com deficiência, né? Muito difícil encontrar hoje um estudante, um jovem, né, que não tenha em seu cotidiano as tecnologias da informação, da comunicação, da educação, né? Então, trazer isso para a aula, né, seja qual for a modalidade, é super importante. Então, temos ali as características da tecnologia, né, tecnologias atrativas, instigantes, estimulantes, que ajudam a situar o estudante no mundo, né, isso que é importante, essa ligação que se faz com o cotidiano do aluno, né, que ele se sinta, que ele também na escola sinta como parte da sua vida, né, do seu dia a dia, da sua rotina. Favorecem a aprendizagem e a inclusão, né? A gente vai ver um pouco sobre tecnologias assistivas. E aqui tem algumas estatísticas que vão mostrar para a gente quanto pode ser difícil esse trabalho, né? Principalmente no ensino público. Todas essas estatísticas são do Censo Nacional da Educação, tá feito pelo INEP, né? Então nós temos aí que nas questões da escola com tecnologias, a gente tem 97% das escolas que têm televisão ou vídeo, 59% delas têm o projetor e apenas 10% têm computadores ou dispositivos digitais, né, disponíveis para os alunos. Então aqui a gente vê como que o caminho nessa questão, nessa defesa da tecnologia educacional, pode ser um pouco árduo, né? Porque a gente está em 2020, a tecnologia evolui a cada dia e a tecnologia participa do cotidiano de todo mundo, não só da gente, mas dos estudantes também. A cada dia que passa participa mais, a cada dia mais fundamental, né? E a escola não tá conseguindo acompanhar isso, né? Então aqui a gente pode ver um desafio tanto de se adaptar a essa realidade, quanto também de atuar, né, em conjunto, de forma organizada, na questão da pressão política, né? Esse investimento precisa vir, isso é totalmente necessário para que a escola cumpra o seu papel, né? Então, temos aqui um gráfico, né? Esse caminho que a atuação com comunicação e acompanhamento e com tecnologias pode fazer, que é essa adaptação ao cotidiano, né? Esse conhecimento do contexto do aluno, a gente tentar se adaptar à realidade dele, ao que ele traz para a gente, para dentro da escola, né? Então, buscar informações, né? Ir atrás de conhecer mesmo essa realidade do aluno e trazer isso para a escola, que isso vai atuar na autoestima, né? E estando confiante, estando se sentindo em casa, né, como a gente diz na escola, isso também traz a questão da autonomia, né? Os estudantes se comportam de forma diferente quando estão à vontade, né? Quando estão se sentindo ouvidos, né?
Então, toda essa questão da comunicação, do acompanhamento, do conhecimento prévio do aluno pode trazer resultados de autonomia, né? De uma atitude mais engajada dos alunos. Aqui mais algumas estatísticas que vão mostrar um pouco da realidade da educação especial, né? 92% dos estudantes com deficiência ou com altas habilidades hoje estão nas classes comuns, né? Como a Política Nacional de 2008 disse que tem que ser, né? Há 12 anos atrás, ou seja, 2008, antes da, da assinatura da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, esse número era de 18%. Então a gente vê que é um caminho que está sendo andado, né, que está dando certo. Então, que foi, digamos, foi comprado pela educação, né, esse caminho, essa nova metodologia. Isso tá sendo feito, está evoluindo e pode-se dizer que está dando certo, né? E uma coisa interessante, né? Deixa eu me mover aqui um pouquinho. Nas escolas públicas, né, nas instituições públicas, os estudantes com as necessidades educacionais, 97% estão nas classes comuns. E enquanto que na particular são apenas 51%. Então, também é necessário ali um trabalho, né? Não só, digamos, governamental, mas também de conscientização nossa, enquanto área da educação, né, de que esse trabalho dá certo e que precisa ser feito também na rede privada, né? Certo, então vamos falar um pouquinho sobre tecnologias assistivas, né? Que é nada mais uma área da tecnologia que vai pensar essas tecnologias, tanto da informação e comunicação, quanto de maneira geral, de maneira ampla, né, no sentido de proporcionar às pessoas com deficiência uma ampliação de suas habilidades funcionais, sua qualidade de vida, de estudo e de trabalho. Então, é uma área da tecnologia que vai se focar em, em criar, em pensar a adaptação dessas tecnologias, quando necessário, também para as pessoas com deficiência, né? Então, seria uma área essencialmente interdisciplinar, né? E que vai buscar, antes de tudo, a autonomia dessas pessoas, desses estudantes, e a independência na vida cotidiana, né? Que seria a base do conceito de inclusão, né? Então, na ideia das tecnologias assistivas, a gente vai ter principalmente duas categorias, né? Que são os recursos, que é talvez o que mais se aplica à questão educacional, né? Que são os equipamentos, são dispositivos, objetos educacionais, softwares, aparelhos, né? Todos eles adaptados e pensados para a realidade do estudante com essas necessidades especiais. E também os serviços, né? Formação, por exemplo, formação para os professores, formação docente, né? Terapias, atendimento, duas coisas bastante importantes, né? Que são a arquitetura e o design da instituição, da escola, né? Que sejam acessíveis, que tenham essa acessibilidade, né? É algo que vem também sendo absorvido na nossa cultura. A gente hoje não consegue mais pensar uma construção nova sem a questão da acessibilidade, né? Sem pensar nessas pessoas. Então, eu acho que a gente também evoluiu nessa questão. Então, são as duas principais categorias de tecnologias que podem ser feitas dessa forma adaptada, né? Aqui essas estatísticas são sobre qual tipo, né, de deficiência os estudantes apresentam, né, os que estão na classe comum, que estão na educação especial.
que pode ser uma estatística importante no sentido da gente pensar metodologias, né, pensar planejamentos e, e modos de atuar, né? Então a gente vê que 78% dos estudantes têm os transtornos de desenvolvimento, né? Os espectros, como autista e tudo mais. 9% apresentam deficiência auditiva, 4,4% deficiência visual, deficiência física, as condutas típicas que tem a ver com comportamento, né? E 1,5% apresenta as altas habilidades e superdotação. Então, eu acho que é uma estatística importante de apresentar para quem está trabalhando com a educação especial, para poder fazer uma previsão ali, né, um planejamento anterior, prévio, de, de como se preparar, de como pensar, como estudar metodologias, né? Então, eu acho que isso já é um tema mais amplo, né, que inclui, que engloba tudo isso que a gente falou até agora sobre educação especial, que é entender a deficiência a partir do seu modelo social, né? O modelo de deficiência não pode mais ser pensado como uma questão médica, né, como uma coisa mais de tratamento, enfim, de realmente de separação, né? Hoje se coloca assim como paradigma, como ideia principal, como uma diretriz, a gente pensar na deficiência em seu modelo social, né? Deficiência como um conceito criado pela sociedade, que depende, né, de condições ambientais, sociais, e é uma questão atitudinal, né? Quem faz a inclusão é o coletivo, é o grupo. Quem tem que se adaptar é o coletivo, é o grupo. Não é a pessoa com deficiência que se adapta ou que precisa se incluir, né? Essa ação de inclusão ela tem que ser social e partir do coletivo, do grupo, a partir de suas atitudes. Então é assim que a gente entende hoje esse modelo social de deficiência, né? Então eu trouxe aqui como duas palavras-chave, né, como as duas principais palavras-chave para essa atuação, que é a subjetividade e o protagonismo, né? Eu acho que são duas palavras que mostram o caminho e o que a gente tem que ter realmente como meta, né, para atuar nessa modalidade educacional. Então, a subjetividade é o que a gente conversou bastante sobre, né, de conhecer o contexto individual de cada aluno, de tratá-lo como um sujeito individual e único, né? E o protagonismo é o que a gente conversou na questão das metodologias ativas, né? É realmente oferecer esse protagonismo ao aluno, tentar sair um pouco da posição central, o professor, né, eu digo, essa posição central de detentor do conhecimento, né, que vai transmitir esse conhecimento. Então, trazer o aluno para a roda mesmo, né? Conhecer, saber o que ele precisa, o que ele demanda, o que vai deixá-lo motivado. Então, eu acho que essas são as inspirações aí para continuar essa mudança paradigmática que a gente que tá assistindo e que está acontecendo, né? Eu acho que já é um pouco inegável dizer que está acontecendo uma mudança na educação, na figura do professor, na forma de atuação, e acredito que esse tipo de educação que a gente chama de educação tradicional, talvez daqui a um tempo já não vai ter mais lugar, né? Então, a gente perceber também como essas duas palavras envolvem comunicação, acompanhamento e mediação, né? A mudança da figura do professor é realmente essa, né? É um transmissor, um detentor único do conhecimento,
para uma figura que vai comunicar, que vai acompanhar o aluno e que vai mediar esse conhecimento entre eles, o que vem da gente e o que vem deles, né? Então, eu acho que são aí dois termos que delineiam o nosso caminho aí futuro. Então, seja para a modalidade de educação especial, seja para a educação como um todo. Vamos falar um pouco das dificuldades, né, gente? A gente falou muito sobre atuação, sobre como deve ser, né? Mas a gente sabe também que existe uma realidade. Então, vamos falar um pouco dessas dificuldades que os professores podem ter para atuar dessa forma. Então, a gente tem as dificuldades estruturais, né? Material didático, acervos, equipamentos, né? O tempo, carga horária, né? Realmente, para fazer pesquisa, para fazer formação continuada. Essa questão dos estudantes chegarem como nativos digitais, né, pode ser visto como uma dificuldade e também como uma oportunidade, né, para quem quer trabalhar com as tecnologias, isso é uma grande oportunidade. Mas também pode ser uma dificuldade no sentido institucional e estrutural, né? Que, como a gente conversou antes, a escola parece ainda não estar nessa mesma era, né? Então, isso vai demandar da gente o desafio de tentar se adaptar à realidade, ao que tem, né? E também que vem depois ali, a necessidade de pressão política, né? Da gente se organizar como classe, se organizar como coletivos de professores, de instituições, e exercer essa pressão política, né? Com os argumentos que a gente tem em demasia, né? E exigir mesmo, né? Demandar esse investimento e esse foco, né? E também essa necessidade de conscientização dentro da escola, né? Entre os nossos pares, entre os colegas, entre os alunos também que vão ser colegas e tudo mais. Trouxe aqui também algumas alternativas, né, existentes. Então, o MEC ele conseguiu criar um bom acervo de repositórios de objetos educacionais, de alternativas mesmo para trabalhar com essas questões. Então aqui eu não trouxe nenhum link, não trouxe nenhum, nenhum caminho para lá, né? Mas uma pesquisa simples ali no Google, vocês encontram esses repositórios de objetos educacionais no MEC, né? Temos como alternativa o trabalho com a internet, quando isso é possível, né? Já foi visto e pesquisado quanto o público da educação especial gosta de trabalhar com a internet, se sente bem ali na internet, né? Então, fazer esse trabalho, né? A questão das webquests, pesquisas, desafios, né? Tá sempre com essa motivação do desafio de estar sempre buscando alguma coisa, né? Alguma meta bem definida. É o trabalho com jogos, que também sempre dá bons resultados, né? O DOSVox, ele é um sistema computacional, né, que faz sistema de voz, né, análise de voz e transforma texto em áudio. Então é importante, né, para estudantes com deficiência visual. O MacDaisy também é a mesma coisa, né, faz essa tradução, né, para o estudante com deficiência visual ou auditiva também, faz o contrário, né? Então são alternativas interessantes aí para fazer esse trabalho. Algumas iniciativas interessantes que a gente encontra já no contexto do poder público, né? Eu trouxe aqui duas. A Secretaria de Educação da cidade de Araçatuba, que é no interior de São Paulo, ela está fazendo um trabalho bem legal, até de certa forma pioneiro, que tá sendo tratado aí como um exemplo para essa área da educação especial. Né? Ela tem um programa de criação de objetos educacionais entre os professores da rede, que já trouxe resultados bem legais.
Tem uma parte do orçamento prevista para compra e incentivos à criação de softwares especializados, né? Então é bem legal isso também, e tem um foco completo assim no acompanhamento pedagógico desse estudante. Então toda a rede trabalha, né, nesse planejamento de acompanhamento pedagógico da educação especial, não só o professor de AE, né, do auxílio do apoio ao ensino especializado. Então é uma iniciativa bem legal que é feita aqui no Brasil, né, e que pode ser aí um modelo para outras que vierem, né? E uma iniciativa portuguesa, né, o CRT, que é o Centro Nacional de Recursos, de Tecnologia da Informação e Comunicação, né? É um centro federal, um centro nacional de recursos. Então ele faz campanha de formação, de informação, de aconselhamento para as escolas, né? Ele também faz sessões públicas com demonstrações de softwares, de ferramentas, de tudo que apareça e que os professores precisem ser formados e informados sobre isso, né? Que é bem legal. E ele faz também atendimento presencial na escola. Então, ele é um centro nacional, né, estatal. Então, você, da escola pública, você faz a solicitação para eles vão até a sua escola, passam um tempo lá e elaboram um relatório sobre o que pode ser feito e como pode ser feito, né, a partir da realidade portuguesa ali na sua escola, né? Então, é um trabalho também bem legal que pode ser usado aí como inspiração, né? Então, assim, gente, já partindo para o final aqui, a gente relembrar os princípios da educação inclusiva, né? Quais são os principais princípios, assim, que vão servir como direção, né? Como o caminho dessa modalidade. Então, primeiramente, atender toda a diversidade, né? O que a gente já conversou também, de quem se ajusta é a escola, não é o estudante. Esse ambiente de aprendizagem que precisa ser inclusivo, né, seguro, acolhedor. E eu acho que especialmente esse final de ter sempre na nossa cabeça, como inspiração para a nossa atuação, é a questão da educação como um direito humano, né? Então todo sujeito precisa ser introduzido ao mundo social, cultural e científico. Então, assim, a inclusão, ela atua como o direito da pessoa de ser incluída, mas também como um direito dos outros estudantes de ter acesso, de conhecer essa diversidade, essa diferença, né, que vão encontrar na sociedade depois. Então, muita gente usa o discurso da liberdade, fala, mas quem tem que escolher é o estudante de fazer parte da classe comum ou não, de ser separado ou não. É importante entender que é o direito também dos outros alunos, dos outros professores, da escola toda, de conhecer essa outra realidade, de ter, de saber, de conhecer mesmo essa diversidade e de estar com ela, né? Então, é uma coisa bastante importante isso também. E como a gente falou ali no começo, que existe uma proximidade entre as ideias da educação inclusiva e da tecnologia educacional, das novas metodologias, né? Eu pensei em trazer também os princípios aqui da tecnologia educacional para a gente ver realmente essa proximidade, né? Então, o que a tecnologia educacional tem como principais reivindicações, digamos assim, né? É o acesso, né? Que todo mundo tenha o acesso à maior quantidade de conhecimento e de modos de fazer possíveis, né? O direito ao conteúdo cultural, que é parte desse acesso, a escola conectada, né? E as práticas inovadoras, né? Dentro desse contexto que a gente chamou de novas metodologias,
de metodologias ativas da educação, né? Então, aqui que fica essa pergunta, né? Se a gente consegue ver esse encontro, né? Uma educação que pensa as tecnologias, ela também precisa pensar a inclusão. Não tem como separar uma coisa da outra, né? Não tem como a gente pensar em tecnologias educacionais sem pensar numa educação inclusiva, porque o âmbito de tudo está na questão do acesso, né? E acessar é estar dentro, né? Então, essa inovação com as tecnologias da informação e da comunicação vem também com democratização, né? Esse discurso da inovação precisa ser um discurso também democratizador, né? Afinal, se a gente pensar na história da educação brasileira, que sempre foi tão excludente, né? A, a gente a gente consegue também chegar na ideia de que pensar a democratização da educação é também uma inovação. No Brasil, a gente pensar em inclusão e democratização da educação também é inovação. Então, a gente está inovando, a gente querer trazer todo mundo para a escola, fazer essa inclusão, fazer essa democratização do acesso e da educação é também uma forma de inovar, uma forma de estar inovando, de estar fazendo novo na educação, né? Então, eu acho que o importante aqui é perceber, né, que é o tema da nossa aula, na verdade, da, da comunicação e do acompanhamento, como que circula isso tudo, né? A gente não tem como trazer aqui como se fosse receita de bolo, do tipo, não, aqui você faz comunicação, aqui você faz acompanhamento, você faz comunicação assim, desse jeito, desse tal, né, com essa ferramenta, com essa coisa. Não tem como fazer isso, né? A comunicação e o acompanhamento pedagógico, eles vão circular todo esse processo da educação inclusiva e também da tecnologia educacional, né? Então essa era a principal mensagem que eu queria passar aqui nessa videoaula, né? Da gente entender a comunicação e o acompanhamento dessa forma ampla, de, de entender como ele é parte da inovação e como ele precisa ser pensado como inovação, né? Então, era essa assim, a principal mensagem, né? De como a comunicação e o acompanhamento eles saem dessa esfera apenas de ações pontuais ali, né? Não, eu vou mandar uma mensagem para o meu aluno aqui, ou não, eu vou conversar com ele, eu vou ver a avaliação e tudo mais, para a ideia de uma amplitude dessa atuação comunicativa e do acompanhamento, né? Como parte, como diretriz mesmo de uma educação inclusiva e do trabalho com tecnologias educacionais, né? Então, só finalizando, a gente teve agora, eu acho que eu comentei ali no começo, né? Essa proposta de nova política nacional da educação especial, agora, desse ano de 2020, nesse atual governo, né? Então, assim, o que eu trago para vocês não é nem só a minha opinião pessoal, é também a opinião de toda a área técnica, né, da educação, nos nossos coletivos, associações e tudo mais, que é a questão do retrocesso, né? Essa nova ideia de política nacional pensa em separar o orçamento para a construção de escolas especiais, ou seja, separadas, né? Separar o estudante da educação especial, o estudante com deficiência das classes comuns. A gente acredita que isso é um grande retrocesso, né? O discurso utilizado é o discurso da liberdade, a liberdade de escolha da criança ou da família, do estudante, né? Ou da família. Como a gente já conversou, é um discurso que não cabe, porque ao exercer essa liberdade você está tirando a liberdade de outras pessoas também. E então, só mesmo como uma informação, né, de que isso tá em curso
e que a gente, como área da educação, pelo menos essa é a minha opinião, a gente precisa atuar e lutar contra isso, porque, como a gente apresentou antes, é um movimento que está dando certo, entendeu? É um movimento que está conseguindo resultados, então não teria por que mudar isso agora, né? E aqui também fica como uma crítica a essa nova política nacional de educação especial, é a ideia da educação como um modelo, né? A educação como sendo um modelo de sociedade. Então, eu pessoalmente, eu penso a educação assim, né? A educação como sendo o que acontece ali na educação, como sendo um modelo para a formação da sociedade futura, né? Então, ideias, né, conhecimentos, outros modelos. Então, se a gente quer uma sociedade futura mais inclusiva, mais igualitária, talvez, a gente precisa também defender que isso aconteça na educação hoje, né? A educação ela precisa ser inclusiva, ela não pode aceitar retrocessos, esses passos atrás que no contexto da educação muitas vezes são irrecuperáveis, né? Então entender a educação como um modelo da sociedade que a gente quer é importante para trabalhar no hoje, né? Para nossa atuação como professor agora. Então fica aí também essa última mensagem. Então eu me despeço de vocês, né? Vou encerrando aqui essa videoaula. Espero que seja útil para vocês que trabalham com a educação social, especial, né? Como eu disse aqui no início do vídeo, era uma aula mais voltada para os meus alunos do curso de formação inicial e continuada em comunicação e acompanhamento pedagógico na EAD, onde eu reconheci essa demanda grande de vários estudantes, professores, né, que estão fazendo essa formação inicial e continuada, que atuam na educação especial. Então eu espero que tenha ajudado, espero que tenha sido útil, e qualquer coisa podem falar comigo nesse e-mail que está aí na tela. E eu me despeço de vocês, agradeço e vamos que vamos, beleza? Um abraço.